Oi, amores, tudo bom? Hoje eu vou falar com você que está naquela dúvida: será que aquela pessoa gosta de mim? Eu vou trazer aqui 3 cuidados que nós precisamos ter para descobrir isso, né? Sem ficar nos enganando. Então, tem uma pergunta aqui que eu recebi que me inspirou a fazer esse podcast. Eu vou ler para você e depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Ela escreveu: Pri, estou com um crush, mas eu não sei se ele gosta de mim. Ele só fala se eu mando mensagem. Ele prioriza muitos filhos. Faz um ano que ele se separou, a ex já casou de novo. Ele já me apresentou os filhos, mas tem medo, parece. Eu sinto. Ele é do signo de Gêmeos. Então, minha querida, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Primeiro, o primeiro cuidado que nós precisamos ter para descobrir se alguém gosta da gente. Cuidado com as histórias que nós criamos na nossa cabeça, antes mesmo, às vezes, da relação se aprofundar. Às vezes, né, não é o caso dela, mas às vezes antes até de um primeiro encontro, pessoal. A gente marcou um encontro com alguém do Tinder e tal, e a gente já fica lá olhando as redes da pessoa, imaginando, né, vendo que ela é atenciosa com os pais, com os sobrinhos, e a gente já fica imaginando, poxa, essa é uma pessoa boa, poderia dar certo comigo. Então a gente vai criando histórias na nossa cabeça, imaginando um cenário maravilhoso, um cenário positivo, e aquela pessoa pode ser realmente muito maravilhosa, muito positiva, mas nem sempre nós temos compatibilidade com todo mundo. Então, a gente tem que ir um pouco mais devagar nesse começo. Então, eu diria, cuidado com as histórias que a gente cria na nossa cabeça lá no começo, né? Então, vocês estão no começo, você chamou ele de crush ainda, né? Então, não chamou nem de ficante. Então, parece que é uma coisa bem inicial e precisa ir com calma para você não se machucar, sendo que a pessoa, às vezes, não deu tanta abertura ainda para você, né? Claro, você falou, ele já apresentou os filhos e tudo mais, mas se ele não manda mensagem, já é um sinal que a gente precisa ficar alerta. Enfim, a gente quer tanto que dê certo uma relação, que a pessoa seja aquilo que a gente sempre sonhou, que a gente fica buscando evidências para isso. Então, por exemplo, você vai buscar tudo que a pessoa faz que te mostra que ela é uma boa pessoa, que poderia dar certo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque geralmente nesse início de relação a gente foca em tudo que é positivo, né? E fica buscando essas evidências. Às vezes, depois na relação, né, quando eu atendo, às vezes, pessoas que já estão casadas há mais tempo, percebo que as pessoas ficam buscando os aspectos negativos e focados nisso também. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né, conseguir olhar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fossem, que é isso que acontece geralmente no começo, porque a gente quer muito uma relação, eu quero muito que dê certo com essa pessoa, porque eu acho que ela é o máximo, porque eu vi lá nas redes várias coisas legais dela. E também tem que tomar cuidado, né, gente? Porque ninguém vai postar coisa ruim nas redes sociais. Ou mostrar logo de cara algum aspecto não tão bonito. E todo mundo tem luz e sombra, então a gente não pode se iludir também. Acho importante, no caso dessa pergunta, ir com um pouquinho mais de calma, tá? Até porque, como ela falou assim, a esposa, a ex-esposa já seguiu a vida, já casou, já aceitou o fim. Né, já seguiu a vida. Mas o fato da ex-esposa ter seguido a vida não significa que ele aceitou o fim. Não quer dizer que ele queira voltar para ela, mas às vezes as pessoas não conseguem aceitar o fracasso, né? Ficam ligadas naquilo como se fosse um fracasso, como uma vergonha, não quero assumir para a família, não quero, sabe? Eu quero ficar me prendendo ainda naquela situação, às vezes num nível subconsciente, tenho medo de seguir. Então, cuidado, porque o fato dela ter seguido é ótimo, né? Lógico, porque se ela estivesse ainda ligando e indo atrás seria péssimo, mas não quer dizer que ele conseguiu digerir a situação ainda. E se ele não conseguiu digerir a situação ainda, ele vai precisar de um tempinho para fazer essa digestão, digamos assim, né? E aí não é você que vai ficar sendo paciente, tolerando coisas que você não sabe, passando por cima de você, porque aí você vai perdendo o respeito por você e, consequentemente, a pessoa perde também,
tá? Então, gente, o começo é muito importante a gente ir com curiosidade e não com conclusão. Começar devagar. Eu entendo, eu já tive muitos relacionamentos e a gente quer tanto que dê certo que já, no começo a gente já se joga, a gente já imagina os filhos, já cria aquela história linda na cabeça, já imagina como que os filhos se pareceriam, já visualiza um monte de coisa legal. Eu já fiz isso 500 vezes e às vezes a gente só aprende errando, né? Como foi o meu caso. Mas eu posso falar para vocês, já que vocês estão procurando aqui, é importante ir com mais curiosidade e com menos conclusão, porque são pessoas, tem muitas pessoas maravilhosas nesse mundo, sim, mas nós não temos compatibilidade com todas elas, e com aquelas que a gente não tiver compatibilidade, a coisa não vai rolar, tá? Minha cachorra tá andando aqui de um lado para o outro em volta de mim. Ai, Deus. Então tá bom. Então vamos para o cuidado número 2. Cuidado com as desculpas que nós criamos para eles, porque queremos tanto que dê certo que ficamos tentando nos ajustar, ser pacientes, etc. Então, ela falou assim, é porque ele foca nos filhos, é porque ele tem medo, tem gente que fala, é porque ele está traumatizado com a separação, porque ele foi traído, tem gente que fala, ele está traumatizado ou traumatizada porque foi deixado, deixada, está traumatizado, traumatizada porque foi muita briga. Não importa, né? E ela falou ainda aqui na pergunta, ele é do signo de Gêmeos. Eu entendo, né? Signo de Gêmeos, né? As pessoas dizem que tem esses dois lados, que uma hora tá para uma coisa, outra hora tá para outra, né? Enfim, mas nada disso vai fazer com que a pessoa... isso tudo, beleza, dá para entender o porquê a pessoa talvez não está investindo, mas não quer dizer que ela vai começar a investir. Quer dizer que a pessoa está meio travada ainda, não está dedicando totalmente, né? Então, isso a gente tem que ficar muito claro. Está evidente que a pessoa não está 100% disponível ainda, né? Então, por mais que não seja uma pessoa casada, não é uma pessoa que está totalmente disponível, porque ela ainda está lidando com algumas questões dela. E aí, não importa que questões são essas, a gente tem que lidar com os fatos, porque... você ser paciente e ficar ali esperando a pessoa mudar, a gente não tem nenhuma garantia que vai dar certo, sabe? Então, até eu postei, acho que hoje no Instagram, um pedacinho de um vídeo meu do YouTube, falando, né, que na minha vida eu sempre tive muito esse comprometimento com falar não para as pessoas que investiam pouco, para as pessoas que queriam festa, para pessoas que não queriam a mesma coisa que eu queria. Por mais que fosse doído, por mais que eu tivesse criado minhas histórias loucas da cabeça, o que eu queria, meu propósito era mais forte. Não, eu quero minha família, meus filhos, eu não vou ficar aqui esperando essa pessoa se decidir. Porque a grande questão, gente, é que quanto mais você for paciente, quanto mais você ficar passando por cima de você para esperar, porque ele está traumatizado, porque isso, porque ele é de Gêmeos. Quanto mais você passar por cima de você e se desrespeitar e não olhar para as tuas necessidades, menos ele vai olhar para as tuas necessidades também. Ele é um espelho de você, vocês são reflexos, então ele vai te tratar como você se trata. Se você se trata com descaso em relação às suas necessidades, não é ele que vai olhar para as suas necessidades. Então fique muito ligada nisso, tá? Cuidado número 3. Precisamos parar de valorizar potencial e valorizar o trabalho investido, tá? Então, o quanto que essa pessoa está investindo realmente. E não ficar naquela história do potencial, porque a pessoa é boa, porque a pessoa é bem-sucedida, porque a pessoa é amorosa, porque a pessoa é um bom filho, é um bom pai, é um bom... enfim, o que quer que seja. Isso tudo é importante, mas a gente tem que parar de valorizar potencial, porque tem pessoas maravilhosas nesse mundo inteiro. Se a gente focar nos aspectos positivos delas, tem muita gente maravilhosa nesse mundo. Só que o que a gente precisa valorizar quando a gente fala em relacionamento é o trabalho investido em você, tá? É muito importante a gente não confundir atenção com intenção. Sabe? Não é porque a pessoa te dá atenção que ela tem intenção de alguma coisa. Então, cuidado com isso. Se você tem o teu propósito, como eu estava falando, é você que tem que cuidar das tuas necessidades, das coisas que você quer para a tua vida. Então, quando a gente olha para uma relação,
tem 4 estágios numa relação. No começo tem uma admiração, primeiro estágio. E a admiração pode ser só de um lado, pode ser de ambos os lados, pode ser de um crush que você nem conhece, sei lá, um ator, enfim, uma admiração. O estágio 2 é conexão, ou seja, química, quando ambos sentem essa admiração, quando ambos sentem algo. Só que isso pode acontecer com muitas pessoas, né? Não é um indicativo de que a pessoa está investindo em você. Ai, mas, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas ele não me procura muito, não fala em relacionamento, mas a gente tem uma química maravilhosa, uma conexão. Gente, isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar, tá? A gente tem reações biológicas aí, a gente é programado para reproduzir, tem muitas coisas que fazem com que a gente se conecte, se a gente quiser. Então, isso pode acontecer com mais pessoas. Não é um indicativo de relacionamento, né, que vai dar certo, não é um indicativo que a pessoa está investindo em você, o fato de vocês terem muita conexão, muita química, tá? Estágio número 3 da relação, aí que começam as coisas. Comprometimento é o estágio 3, quando ambos disseram sim, nós queremos, estamos disponíveis, estamos comprometidos a nos relacionar, nós gostamos um do outro, quando fica claro. Então, como nessa pergunta, parece que parou no estágio número 3. Né? Tem admiração, tem conexão, mas não tem o comprometimento ainda. Só ela está dizendo que sim, ele ainda, ela está, tipo, não sei se gosta, né? Então, ainda parou nesse estágio 3. E o estágio 4 é a compatibilidade de valores, né? Às vezes as pessoas têm vontades diferentes, então tem gente que quer um relacionamento aberto, tem gente que quer um relacionamento conservador, tem gente que gosta de aventura, tem gente que gosta de segurança, tem gente que gosta de dia, tem gente que gosta da noite. Então, o amor não é suficiente, tem que ter compatibilidade para que o relacionamento flua, tá? Mas voltando nessa história, o investimento precisa ser consistente, precisa ser constante para você saber que alguém está gostando de você, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não valorizar simplesmente a atenção que alguém te dá. A pessoa precisa estar investindo. Às vezes a gente fica tão empolgado com a atenção que alguém dá que a gente deixa de avaliar a qualidade daquela atenção. Ou seja, beleza, será que é só uma atenção, né, uma coisa super, né, atenção, porque a pessoa me chamou a atenção e para aí, ou se a pessoa está comprometida, a pessoa está investindo em você. Isso é outra coisa, tá? Então, no caso dessa pergunta, ela falou que ele só manda mensagem quando ela manda, né? Então, nesse caso, você já tem a tua resposta, ele não está investindo, tá? O que você pode fazer nesse caso, né? Ele mostrou um pouco de investimento quando apresentou para os filhos, sim, mas se você só vai ficar mandando mensagem, você acaba destruindo a relação, porque a pessoa que vê que não está investindo, que ele não investe, não precisa fazer nada e você está sempre ali à disposição, passando por cima de você, perde o respeito e a admiração por você. Então, o que você pode fazer nesse momento é sair de cena um pouco, ou seja, parar de mandar mensagem e ver se ele sente tua falta, ver se ele procura, né? Deixa ele ir atrás um pouquinho. Pare de mandar as mensagens um pouco, né? E às vezes as pessoas não fazem isso porque a ansiedade não deixa. Eu quero tanto falar com essa pessoa, às vezes tenho medo que ela pare de falar comigo. Se parar de falar com você, gente, que valor tinha essa relação? Né? Não adianta a gente ficar querendo valorizar potencial ao invés de investimento, pessoal. Não adianta a gente querer fazer as coisas dar certo à força, tem que ter reciprocidade, os dois têm que sentir no coração que vale a pena, que estão prontos, que querem, que é isso. Ninguém vai conseguir carregar uma relação nas costas fazendo de tudo para ser amado, para agradar, né? Isso só faz com que você se desrespeite e a pessoa olhe com você com pouca admiração, com pouco amor, com pouco carinho, com pouco investimento, cada vez investe menos ainda, é
péssimo. Então, no teu caso, minha querida, seria importante sair de cena um pouco, não precisa ficar brava com ele, não precisa parar de falar com ele, mas deixe ele investir um pouco, bota esse pezinho no freio, foca em outras coisas, né? Ele não pode ser o foco da tua vida, ele acabou de entrar na tua vida, é importante que tua vida seja mais ampla que isso, que tenha mais coisas que te interessam, mais pessoas que te tragam afeto, você estar cuidando de você. Como eu falo, o meu curso Relacionamentos de Sucesso é para a gente aprender, atrair o tipo de pessoa que a gente quer, conquistar essa pessoa e manter esse relacionamento apaixonado. Então, às vezes é o momento de você parar e investir um pouco em você, no teu autoconhecimento e no teu autodesenvolvimento, fazer algo por você. Se não quer fazer o curso, faz terapia, faz coaching, faz alguma coisa por você, mas não fica só focada esperando mensagem ou mandando mensagem ou querendo agradar, porque isso vai fazer a pessoa se afastar e perder o interesse cada vez mais. E é isso que você não quer, né? Então, agora, tem algumas pessoas que não é tão claro assim o pouco investimento. Às vezes a pessoa manda também mensagem, mas eu ainda não sei se ele gosta de mim, o que eu faço. Então, pessoal, invista e teste. Você não precisa ficar esperando que a pessoa sempre tome a iniciativa, né? Às vezes tem isso em relação à mulher, que a mulher tem que esperar. Eu não acredito que a mulher tem que esperar, mas a gente precisa investir e daí esperar, daí testar, ver qual que é a reação, né? Então, eu me movo um pouco e espero ele fazer um movimento. Mostro que eu gostei. Não tenho medo de ser rejeitada, não tenho medo de ser vulnerável, de expor, de mostrar qual que é o meu sentimento. Eu sempre fui assim, gente. Eu sempre tive essa coisa de não perder tempo. Então, chegava uma hora assim que a situação estava meio em dúvida, eu me expunha mesmo, às vezes mandava uma mensagem, quando eu achava que a situação estava meio morna, sei lá. E aí testava. Se a pessoa não for recíproca, tchau, próximo, né? Não vai ficar ali choramingando. Eu que não vou ficar perdendo tempo querendo saber, porque às vezes a pessoa está em cima do muro, está falando com 2, 3, sei lá o que quer que seja. Eu não quero meia boca, não quero meia intenção, não quero meio investimento. Vai investir ou não vai? Se não quer, querido, tem mais que quer e pronto, acabou, sem raiva, sem brigar, sem ficar chateada. Só que às vezes as pessoas têm medo, né, de se colocar vulneráveis e de mostrar o que estão sentindo e tudo mais, e às vezes não colocam, né, não falam o que está passando na cabeça e tal. Então, às vezes, também dá para chegar e falar para essa pessoa, olha... Só que, no caso da pergunta, eu realmente esperaria um pouco, no sentido de deixar ele investir um pouco, porque agora chegar para a pessoa e falar, olha, é isso que eu estou sentindo, se for... E assim, depois, digamos que ela pare de mandar mensagem, digamos que ele invista um pouco. Não muito, mas assim, comece a investir um pouco mais, ficar de uma forma um pouco mais equilibrada. Beleza. Se você ainda tiver dúvida se a pessoa gosta de você... Traga, olha, eu tenho sentido assim, não sei se você está pronto, sabe? Deixa a pessoa, meio que jogue a pergunta para a pessoa. Fala, olha, eu tenho tido a percepção de que talvez você não esteja totalmente resolvido em relação a tua dor do teu casamento e às vezes não está pronto para começar um novo. E se você não tiver, tá tudo bem, eu respeito você passou por bastante coisa. O que eu preciso fazer é me respeitar também. E se você não está disponível ainda, eu não posso ficar aqui te esperando, eu não posso ficar aqui achando que as coisas vão mudar, porque você precisa sentir no coração o que você quer da mesma forma que eu. Se você não sente, é a minha deixa para sair, é a minha deixa para entender que talvez a gente não seja tão compatível. E tudo bem, eu vou respeitar. Gente, se você tiver coragem de falar isso para a pessoa, sem medo de perder, com desapego, ela vai, no mínimo, te olhar com 10 vezes mais respeito e admiração. Falar, nossa, essa mulher se banca. Essa mulher não vai ficar aqui aguentando palhaçada. Se eu não me mexer, eu vou perder. Entendeu? Então, assim, muito importante ficar atenta para isso, ter coragem de falar o que incomoda. Se a pessoa não conseguir naquele momento, porque às vezes não está realmente pronta, às vezes passou por alguma situação, precisa digerir, precisa, né? Tudo bem, só que não é você que vai ficar presa nessa possibilidade, nesse sonho, achando que a pessoa... Porque isso vai fazer com que você aceite menos que você merece e aí as coisas não mudam, porque a pessoa já está olhando para você como aquela pessoa que aceita menos do que merece, menos do que quer, menos do que precisa, tá? Então, fiquem bem atentos com isso. E é isso, pessoal.
Como eu falei lá da história do testar, né, do investir e testar, é muito importante, né, a gente ter autoconfiança também, isso é um sinal de autoconfiança, para mostrar o que você está sentindo. Né? Eu tenho autoconfiança para mostrar o que eu estou sentindo. Não é correspondido? Obrigada, querido. Eu não vou ficar focando nessa rejeição e vou focar no meu senso de saber quem eu sou, de saber o meu valor e vou seguir a vida adiante, né? Porque não é uma questão de rejeição, gente. A questão é que não é com todo mundo que você vai dar certo, não é com todo mundo que você vai ter compatibilidade, não é com todo mundo que vai ter reciprocidade. Basta um. Então, não adianta a gente ficar preso nessa ideia desse possível relacionamento, da coisa que pode ser um dia, quem sabe, e ficar se prendendo a isso. Precisa soltar um pouco mais. E não quer dizer que não vai dar certo com esse rapaz que tem os filhos. Quer dizer que se eu ficar muito presa, tolerando o que eu não devo tolerar, a pessoa vai cada dia perdendo mais interesse e daí sim que não dá certo. Nesse caso, é importante ficar um pouquinho mais no meu quadrado, deixar o tempo dele, né? Deixar ele investir um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, para fechar, tem uma mensagem aqui que eu recebi de uma pessoa e ela colocou aqui assim, eu achei muito interessante, uma mensagem, um print de uma mensagem que o ex mandou para ela. E o ex escreveu assim: Neguinha, parabéns, você está muito diferente, para melhor, viu? Daí ela escreveu assim: diferente? Daí ele respondeu: sim, ainda não sei explicar, mas tem umas diferenças por aí. E aí ela me mandou esse print e escreveu: obrigada, Pri, sua missão é linda, só gratidão, Deus te abençoe. Essa foi a mensagem do meu ex. Ela escreveu: pena que mesmo com o super desconto da Black Friday ainda não vou poder fazer o seu curso, mas vou fazer assim que der. Então, o que aconteceu? Ela já começou a sutilmente mostrar diferenças de como ela está, porque ela está mais focada no autoconhecimento dela, no amor próprio, né? Mostrando sutilmente essas diferenças, porque quando a gente começa a se amar, a não ficar tão carente, a não ficar tão apegada, precisando daquela pessoa, as pessoas percebem, é uma energia muito atraente, né? Eu brinco com vocês que você vira um potinho de mel, e é isso que eu ensino lá no curso. Então, quem quiser aprofundar e acelerar aí esse processo, tem que se comprometer com o seu processo para que ele acelere um pouco mais. E aí eu indico para vocês o meu curso Relacionamentos de Sucesso, que é para aprender a atrair aquela pessoa que você sonha, conquistar e manter um relacionamento apaixonado por muitos anos. Tá bom, amores? Espero que estejam gostando, que se inscrevam no canal. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nós temos lives no Instagram e no YouTube. E também temos lá no Telegram um canal Priscila Macanhão, onde você pode se inscrever. Eu coloco quando às vezes tem alguma promoção, coloco também alguns insights meus, algumas ideias. Às vezes eu estou andando na rua e pego e gravo um áudio. Eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, fiz aquele post de hoje pensando nisso. E é bem interessante compartilhar com vocês, tá bom? Canal Priscila Macanhão lá no Telegram. Beijos, até o próximo podcast. Tchau, tchau.